Quantos quilômetros de trilhos ferroviários você acha que existem no mundo? Mais de 150 mil? Talvez uns 400 mil? Na verdade, a rede ferroviária mundial abrange mais de 1 milhão de quilômetros, com trens sendo essenciais para as economias de quase todos os países da Terra. Mas os trens que percorrem esses trilhos estão ficando maiores, mais longos e mais poderosos a cada ano. E alguns são tão impressionantes que você precisa ver para acreditar. De máquinas monstruosas que atravessam desertos, a enormes trens de passageiros que percorrem montanhas, vamos dar uma olhada em alguns dos maiores e mais longos trens do mundo. Potência australiana. E a gente começa a todo vapor com o trem número 3143 da empresa mineradora australiana BHP. Esse trem de carga foi montado lá em junho de 2001 para transportar vastas quantidades de minério de ferro e foi projetado para puxar incríveis 682 vagões, cada um com 11 metros de comprimento e 3 metros de altura. No total, as locomotivas e os vagões pesavam mais de 100 mil toneladas e, com tudo conectado, o trem media quase 7,5 km de comprimento. Longo o suficiente para alinhar 24 torres Eiffel. Tão longo que no momento em que eu faço esse vídeo, ele ainda detém o recorde de trem mais longo e pesado do mundo. A BHP dependia desse trem e de muitos outros como ele para transportar minério de ferro, mas apenas o 3143 era capaz de puxar mais de 90 mil toneladas de uma só vez. A máquina transportava essa carga por 275 km pelo deserto australiano, de BHP Yande até Port Hedland, mas sendo tão pesada, a viagem demorou dolorosas 10 horas e 4 minutos, com o trem viajando a uma velocidade média de apenas 25,7 km por hora. Mesmo assim, para mover todo esse peso, você precisa de cavalos de potência. Não cavalos de verdade, né? Mas da medida de potência gerada por um motor para impulsionar um veículo. O 3143 dependia de 8 locomotivas a diesel. Esses são os motores que movem o trem, colocados em pares a cada 168 a 178 vagões. Além de um na traseira, que juntos geravam cerca de 50 mil cavalos de potência. Para contextualizar, a maioria dos carros e caminhões funcionam com 180 a 200 cavalos de potência, então seriam necessários aproximadamente 1.250 veículos para produzir a mesma potência do 3143. Os Big Boys. A gente precisa ir da Austrália para os Estados Unidos para esse próximo trem, conhecido como o Big Boy da Union Pacific. Entregue pela primeira vez em 1941, o nome era bem apropriado, porque esses gigantes pesavam 600 toneladas, tinham 40 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. E nos anos 40, com esse tamanho, esses trens eram tão grandes que mal passariam pelos túneis ferroviários mais altos. Indo de Ogden, no estado de Utah, a Cheyenne, no estado do Wyoming, eles conseguiam transportar cargas de 110 a 130 km por hora, embora as leis da época os limitassem a 88,5 km por hora. Embora esses garotos não fossem os mais rápidos, eram certamente os mais fortes. Com 6.200 cavalos de potência, esses Schwarzeneggers podiam puxar um trem de 3.600 toneladas pelas montanhas de Utah e Wyoming a cerca de 64 km por hora. Foram construídos 25 Big Boys e entregues à Union Pacific em dezembro de 1941, com a última viagem de serviço em 21 de julho de 1959 e aposentadoria em 1961. Até hoje, apenas 8 sobreviveram e foram doados a museus em todos os Estados Unidos. Mas essa não foi a última parada. Em 2013, um deles, o 4014, começou um processo de restauração de vários anos e em maio de 2019 voltou gloriosamente ao serviço para celebrar o aniversário de 150 anos da primeira ferrovia transcontinental. Incômodo nos trilhos. Pode-se dizer com certeza que os Estados Unidos estão acostumados com trens gigantes. Em média, 84% dos trens dos Estados Unidos são usados para cargas, com apenas 16% para passageiros. Mas na Europa é o contrário. Cerca de 80% dos trens por lá priorizam passageiros, com apenas 20% dedicados a cargas. Como resultado, os trens americanos são geralmente mais longos e largos do que os seus equivalentes transatlânticos. Basta ver como um trem de carga da Union Pacific se compara a um vagão de
de passageiros suíço. E isso é só o começo. Em janeiro de 2010, o trem de teste da Union Pacific, o IDIL-BF-08, foi do Texas a Los Angeles, com mais de 5.500 metros de comprimento, ou 5,5 km de extensão. É o trem mais longo já montado pela Union Pacific. Esse monstro avançava a 112 km por hora, ligando 295 vagões empilhados duplamente com contêineres de carga, totalizando mais de 15.000 toneladas. Isso é grande até para os padrões americanos. Mas com 3 locomotivas na frente, 2 conjuntos de 2 no meio e 2 na traseira, essa distribuição de potência gerenciou a viagem sem problemas. Mas quando o 08 passou por Los Angeles, ele causou um choque. A Union Pacific não deu nenhum aviso prévio sobre o tamanho do trem, deixando políticos furiosos e reguladores perplexos com a ideia de que a Union Pacific estava tentando aumentar o tamanho dos trens. Há evidências de que trens de carga mais longos apresentam maior risco de descarrilamento e engarrafamentos. Bom, desde então não houve planos para trens desse tamanho rodarem regularmente. Sorte para os políticos de Los Angeles, azar para os entusiastas de trens da região. Um trem grandioso. E agora a gente volta para a Austrália com o GAN. Esse trem é atualmente operado pela Journey Beyond e é composto por 44 vagões, pesando 2.300 toneladas e medindo quase 1.100 metros de comprimento. Isso é 13 vezes mais longo que o Antonov AN-225, um dos maiores aviões do mundo. Na verdade, ele é tão longo que em 22 de maio de 2017 quebrou recordes como o trem de passageiros mais longo da Austrália em mais de uma década. A linha ferroviária em que o GAN opera atravessa o coração da Austrália, de Adelaide a Darwin, com a viagem transcontinental norte-sul, abrangendo cerca de quase 3.000 quilômetros, uma das mais longas do mundo. O trem começou a operar em 1929, e o seu nome é uma homenagem aos camelos afegãos, que abriram trilhas pela Austrália desde a década de 1860 até o início do século XX. Embora hoje o GAN seja um cruzeiro de luxo pelo deserto para os passageiros, naquela época não era nada disso. A linha férrea estava sujeita a falhas e desníveis, o que significava que o trem sempre puxava um vagão plano, equipado com ferramentas e dormentes sobressalentes para que a equipe e até os passageiros pudessem reparar a linha. Eu me pergunto por que alguém viajaria nesse trem. Bom, naquela época o GAN era um trem a vapor, e essa era a única rota com acesso suficiente à água para abastecer as locomotivas a vapor. Então, se você quisesse atravessar a Austrália de trem, realmente não tinha outra escolha. Isso muda um pouco a nossa perspectiva. Maravilhas suíças. Se você quer cenários espetaculares, não tem nada como os Alpes suíços. E não tem melhor maneira de vê-los do que pela Ferrovia Rética, um trem que leva turistas por vistas deslumbrantes. Em 2022, essa linha ferroviária hospedou o maior trem de passageiros de bitola estreita do mundo. Ele tinha 4.450 assentos distribuídos em 100 vagões, totalizando mais de 3.200 toneladas e 1.900 metros de comprimento, o equivalente a 5 prédios do Empire State empilhados, em uma viagem de 25 km de Preda a Alvaneu, a uma velocidade tranquila de aproximadamente 35 km. Os passageiros passavam pelo viaduto de Brúzio e podiam ver o trem desaparecendo e reaparecendo de túneis nas montanhas. Essa linha em espiral foi construída especialmente para a empresa e se curva pela paisagem para oferecer as melhores vistas da área. Sei não, hein? Acho que eu ia ficar meio tonto. Infelizmente, você não pode de fato andar no maior trem da Rética. Ele foi um evento único para celebrar o aniversário de 175 anos das ferrovias na Suíça, e não vai entrar em serviço regularmente, embora percorrer essa linha em um dos trens menores pareça igualmente emocionante. O Veloz Sapsan. A Rússia é famosa por abrigar a ferrovia Transiberiana, que, com 9.288 km de extensão, ligando Moscou a Vladivostok, é uma das maiores linhas ferroviárias do mundo. Mas outra maravilha ferroviária da Rússia é o Sapsan. Esse expresso elétrico de alta velocidade é o trem mais rápido da Rússia a conectar duas grandes cidades do país, viajando de São Petersburgo a Nizhny Novgorod a impressionantes 250 km. Esse trem percorre os 1.126 km em apenas 8 horas, quase metade do tempo que levaria de carro. Em 2009, o Sapsan atingiu 290 km por hora, tornando o trem mais rápido da Rússia. Mas esse não é o único recorde que ele quebrou. Em agosto de 2014, a Russian Railways aumentou a capacidade do trem para até 20 vagões, com aproximadamente 500 metros de comprimento, fazendo dele o mais longo do seu tipo no mundo. Como se isso não fosse impressionante o suficiente, ele consegue viajar por temperaturas
temperaturas árticas, às vezes tão baixas quanto 50 graus negativos, mas tá aí uma experiência que eu espero nunca ter. Força Americana. Percorrendo a paisagem dos Estados Unidos estão os brutos trens de carga da Burlington Northern Santa Fe, ou BNSF. Todos os anos, 1.200 dos 7.500 trens deles atravessam mais de 400 trilhos, espalhados por 52 quilômetros de ferrovias pelos Estados Unidos, tornando essa companhia uma das maiores de todo o continente. Em média, suas locomotivas têm mais de 2.100 metros de comprimento, com a maior máquina rodando em julho de 2009 de Los Angeles a Clovis. Esse trem enorme tinha 3.600 metros de comprimento e era composto por 458 vagões, cada um cheio de contêineres de carga. Embora não haja registros desse monstro, você consegue imaginar que seria algo bem impressionante de se ver. Mesmo os trens mais curtos da BNSF são gigantescos, ocupando toda a paisagem. É só dar uma olhada nisso aqui. Você pode achar que eu tô brincando, mas os trens usados por grandes empresas ferroviárias realmente estão ficando maiores desde 2017, com alguns ultrapassando os 3.600 metros. Isso se deve à adoção de modelos de ferrovias de programação de precisão dos Estados Unidos, que prioriza menos trens, mas de tamanho maior. Segundo essas empresas, trens mais longos significam mais mercadorias entregues com menos consumo de combustível, o que economiza custos e ajuda o meio ambiente. E a BNSF não é exceção, com seus trens sendo em média 60 metros mais longos do que em 2021. Então tá aí uma maneira de aumentar os trens e o lucro. Recordista de altura. Os trens não precisam ser tão longos para chamar minha atenção, eles também podem ser altos, então se prepara pro Kiss. Não tô falando da banda de rock nem de beijos. O Eurasia Stadler Kiss russo é o modelo mais largo do mundo, com 3,30 metros de largura, e ele acelera a 160 km por hora e tem 5 metros de altura, sendo o trem mais alto desse vídeo, e possivelmente do mundo. A família de trens Kiss foi criada pela empresa suíça Stadler em 2010, depois de o trem começar a operar entre a Europa Ocidental e os Montes Urais, e até foi encomendado pela Caltrain nos Estados Unidos, com entrega prevista para 2024. Seu comprimento geralmente é mais curto, entre 2 e 8 vagões, o que não importa muito quando você consegue transportar até 1.000 passageiros em ambos os andares, dependendo do design da região. Dito isso, em março de 2023, 1.200 passageiros húngaros partiram da estação Nyugati para a curva do Danúbio a bordo do Kiss mais longo de todos, com 40 vagões e 486 metros de comprimento, mais longo do que a altura do Empire State Building. Ok, esse é um trem de 2 andares bem impressionante, mas quando é que a gente vai ter um trem de 3 andares? Será que eu já tô pedindo demais? O trem do deserto. Pular de bungee jump, saltar de paraquedas, alimentar hienas. Algumas pessoas fazem coisas bem malucas nas férias, mas viajar em um vagão cheio de minério de ferro pelo deserto do Saara, olha, eu já vi quase tudo. Deixa eu te levar ao trem do deserto, um trem de carga operado pelo estado que atravessa o terreno arenoso da Mauritânia. O trem tem mais de 2,8 km de comprimento e ostenta até 210 vagões, com cada um transportando cerca de 92 toneladas de minério de ferro por dia. Tudo isso totaliza uma média de 18 milhões de toneladas ao ano, o mesmo peso do Empire State, só que 49 vezes. A jornada começa em Zuerat e termina na cidade de Nouadhibou. A construção dessa linha de aproximadamente 700 quilômetros começou em 1960 e o trem do deserto está em operação desde 1963. Embora não seja aconselhável, turistas têm começado a pular no vagão aberto cheio de minério de ferro para ver o deserto passar de graça. É sujo, barulhento, perigoso e não há abrigo para dormir ou se proteger dos 40 graus, mas é uma forma de evitar o único vagão de passageiros lotado do trem. Cruzando o continente. E voltamos à terra dos wombates com mais um trem australiano. Acontece que a Journey Beyond, a companhia que opera o GAN, também opera outro trem de passageiros enorme, o Indian Pacific. O trem de passageiros mede 880 metros, o que equivale a 8 campos de futebol americano. Pesando mais de 1.800 toneladas, essa besta passa pelo deserto australiano a uma velocidade máxima de 114 km por hora, cobrindo 4.345 km, em uma linha ferroviária de trilho único,
único, que vai de Sydney a Perth, atravessando o continente inteiro em cerca de 65 horas. O trem tem 16 vagões de acomodação, 3 vagões restaurante e 2 vagões lounge, para os passageiros viajarem com estilo. Mas desde que entrou em serviço em 1970, viajar no trem envolve alguns riscos. No deserto australiano, as temperaturas podem chegar a 40 graus e depois despencar para 10 graus à noite. Essas mudanças drásticas podem condensar o ar nos tubos dos freios pneumáticos em água, causando falha neles. Então os operadores precisam ficar atentos. Ficar preso no deserto pode ser perigoso, e devido à limitação de uma linha de trilho único, técnicos dirigem à frente do trem para garantir que os trilhos estejam em boas condições e desimpedidos. Qualquer falha na linha pode danificar o trem, e corpos de animais que ficam nos trilhos podem causar danos aos motores do trem se atingidos. Parece que trabalhar com grandes trens envolve grandes responsabilidades. O maior espetáculo. Quando se trata de circos, um dos maiores de todos é o famoso circo itinerante dos irmãos Ringling e Barnum Bailey. Mas como é que se transporta um espetáculo tão gigantesco? Acontece que um circo com um nome tão grande precisava de trens grandes também. Em 2010, os 2 trens dos Ringling mediam impressionantes 1.859 metros de comprimento e puxavam 60 vagões, incluindo 4 vagões para elefantes. Quando completamente carregados, os trens pesavam 750 mil toneladas. É tipo puxar o dobro do peso do Empire State Building. O trem original começou a funcionar em 1872 e em 2010 havia dobrado para 2 trens, que viajavam por todos os Estados Unidos, tornando-se 2 dos trens privados mais longos do mundo. Cada um se apresentava em 41 cidades e viajava 57.454 km por ano. Isso até 2017, quando, após anos de protestos pelos direitos dos animais e a diminuição das vendas de ingressos, o circo fechou e os seus trens foram aposentados depois de 146 anos. Mas esse não foi o fim dos irmãos Ringling. Em 2023, o circo retornou sem os animais. Infelizmente, o lendário trem longo foi desativado e não vai voltar. Então, pelo menos para os trens, o show acabou. Robô dos trilhos. Você sabia que o maior robô do mundo tem quase 2,5 km de comprimento? Não é o Gigante de Ferro. E, surpresa, é um trem. Ele se chama Autohaul e vem da Austrália, criado pela empresa de mineração Rio Tinto. Sendo tecnicamente classificado como um robô, o trem é completamente autônomo, sem um motorista humano a bordo. Esse feito mecânico carrega 240 vagões, cada um com aproximadamente 116 toneladas de minério de ferro, somando mais de 30 mil toneladas. Alimentado por 3 locomotivas a diesel, ele transporta sua carga por 270 km, de Tom Price até o porto de Cape Lambert. A viagem completa, do carregamento ao descarregamento da carga, pode ser concluída em 40 horas. Enquanto o Autohaul segue o seu caminho, operadores em Perth, a mais de 1.400 km de distância, monitoram toda a jornada remotamente. Impressionante, mas essa tecnologia não é barata. O projeto custou ao Autohaul 1,3 bilhões de dólares australianos, cerca de 940 milhões de dólares americanos. Esse é um grande passo para a operação ferroviária autônoma em grande escala, o que é bastante assustador quando se pensa nisso. Afinal, o que você acha disso? Me conta aí nos comentários. Trem esmerilhador. É claro que os trens não andam sozinhos, eles precisam de trilhos para isso. Mas quem mantém essas linhas em boas condições? Seriam os Rail Grinders, máquinas que percorrem os trilhos, suavizando-os e removendo partes irregulares ou acidentadas. A maior dessas máquinas é a Lorem RG400 dos Estados Unidos, que tem aproximadamente 200 metros de comprimento, mais de 3 metros de largura, mais de 4,5 metros de altura e pode esmerilhar uma velocidade constante de 32 km por hora. Cada eixo, aquela barra que passa sob o trem e segura as rodas no lugar, consegue suportar até 35 toneladas, o mesmo que 5 elefantes africanos. Com todo esse esmerilhamento, o atrito na superfície dos trilhos de metal faz com que eles aqueçam e gerem faíscas. Felizmente, a máquina tem bombas de água para que os trabalhadores possam borrifar nos trilhos, resfriando-os e evitando que incêndios se iniciem. Os vagões de água da Lorem podem transportar até 94 mil litros. É como dirigir com 600 banheiras cheias. Bom, agora a gente já sabe onde é que os maquinistas vão nos dias de calor. Corredor de minério de ferro.
Na África do Sul, a Transnet é uma empresa de frete, portos, oleodutos e engenharia, uma das maiores empresas estatais desse tipo em todo o mundo. Mas a sua maior subsidiária é a sua operação de transporte ferroviário de carga. Todos os anos, os seus trens de carga transportam impressionantes 60 milhões de toneladas de minério de ferro de Xixan até a Baía de Saldanha, ao longo de uma linha de exportação de minério conhecida como Corredor de Minério. Em agosto de 1989, eles lançaram seu maior trem, com mais de 7 km de comprimento e pesando aproximadamente 79 mil toneladas. Isso é cerca do mesmo peso de 8 Torres Eiffel. Ele tinha 660 vagões, cada um pesando mais de 20 toneladas e transportando mais de 90 toneladas de minério. Para mover esse trem enorme, foi necessária uma equipe de 9 locomotivas elétricas e 7 motores a diesel, que puxaram essa carga gigantesca e garantiram uma viagem suave pelo terreno acidentado. Quando o trem começou sua jornada, levou 12 minutos para passar pelos engenheiros que o observavam. A inclinação acentuada dos trilhos, combinada com o peso, o comprimento do trem e a distância percorrida, fez com que alguns céticos temessem que a máquina enfrentaria sérias dificuldades técnicas. Se isso acontecesse e ele estivesse viajando a apenas 14 km por hora com todo esse peso, o trem ia precisar de uma distância de frenagem de quase 3,2 km para parar completamente. Mas como você pode ver, o plano funcionou perfeitamente. Ao ritmo da Vale. Eu sei que eu já falei muito sobre minério de ferro, mas você sabia que 18% de todo o minério de ferro vem aqui do Brasil? Uma das maiores minas de ferro do mundo fica em Carajás, operada pela Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo. Para transportar esse minério, eles utilizam trens de carga incrivelmente longos. Em 2020, essas mega máquinas transportaram mais de 110 milhões de toneladas de materiais brutos da mina. É como carregar 17 grandes pirâmides de Gizé. O maior trem da Vale tem 3,2 km de comprimento e arrasta uma fileira de 330 vagões, de Carajás até a Ponta da Madeira, todos cheios de minério. Para Vale, esses trens valem o seu peso em ouro, quer dizer, nesse caso, em ferro. Mas desde a sua primeira viagem em 1985, esses trens trouxeram grandes custos às comunidades. A ferrovia de Carajás corta pelo menos 130 aldeias indígenas, o que infelizmente significa que o constante barulho e tremores causados pelos trens super pesados deixaram alguns moradores locais com enxaquecas permanentes. A ausência de pontes sobre os trilhos torna atravessá-los muito perigoso. As casas rotineiramente sofrem danos causados pelos tremores, juntamente com poluição sonora, hídrica e atmosférica. Então, embora esses trens enormes sejam hipnotizantes de se ver, eles também trazem grandes consequências. Festa de aniversário. Todo mundo gosta de fazer algo especial para marcar uma ocasião. Eu, por exemplo, sempre encomendo um bolo com a minha própria foto para comemorar o dia em que eu lancei esse canal. E depois eu esmago ele com um taco de beisebol para ficar parecendo um disco achatado. É super terapêutico. Vocês deveriam experimentar. Em 19 de fevereiro de 1989, a companhia ferroviária holandesa Nederlandse Spoorwegen seguiu uma rota diferente e celebrou seu aniversário de 150 anos da única maneira que conhecia, dirigindo um trem muito longo. Ele conectou 70 vagões de passageiros, medindo mais de 1.700 metros e pesando mais de 3.000 toneladas, e fez seu trajeto de Kiefhoek até a estação de Eindhoven-Belkeland. Os experientes maquinistas Arie Vander e Cor de Rick foram escolhidos a dedo para o trabalho devido à sua experiência, e em seguida juraram um segredo absoluto sobre o trem gigante. Conduzir esse trem não foi fácil. Apesar de toda a experiência, Vander e Rick nunca haviam guiado algo assim, e os vagões não foram projetados para serem conectados em uma extensão tão extraordinária. Multidões atentas se reuniram em torno da estação, aumentando a pressão sobre os nervosos maquinistas. Impassíveis, Vander e Rick enfrentaram o desafio, e a Nederlandse Spoorwegen garantiu seu lugar como uma das operadoras de trens de passageiros mais longos do mundo. Uma comemoração e tanto. Sheshnag. A gente já falou dos Estados Unidos, da Rússia e de alguns lugares da Europa, mas ainda não olhamos para a Índia, porque eu tava guardando alguns dos maiores e melhores pro final. Primeiro, a gente precisa dar uma olhada na Southeast Central Railways, ou SECR, que opera o Sheshnag. Esse gigante tem cerca de 2,7 km de comprimento, pesa mais de 23 toneladas e ostenta 251 vagões. Em 2020, o ministro do Comércio e Indústria da Índia anunciou orgulhosamente que eles
estavam operando esse trem, que era um dos mais longos a circular nas ferrovias indianas. A máquina foi criada combinando 4 trens de carga Boxen, que são trens de carga indianos, para formar esse enorme trem. Ele percorreu pela primeira vez 259 km de Nagpur a Korba em 6 horas, 4 horas a menos do que um carro levaria em média. O Shishnag surgiu como resultado da pandemia de Covid. Com menos trens de passageiros nos trilhos, houve menos tráfego, permitindo que trens grandes como esse pudessem circular. Mas ao contrário de muitos dos trens super longos desse vídeo, que fazem uma viagem para quebrar recordes e depois nunca mais, a SCCR operou essa formação de 4 trens Boxen várias vezes. Em janeiro de 2021, a SCCR operou o Super Shishnag, outro trem de carga de 2,7 km, formado pelos 4 Boxen, transportando carvão de Nagpur para Korba, o que aconteceu novamente em maio de 2022. O mundo já estava se acostumando a ver o Shishnag, quando então, em agosto de 2022, a SCCR testou seu mais novo monstro de locomotiva, o Super Vazuk. Com mais de 3,3 km de comprimento, o trem de carga com 295 vagões era movido por nada menos que 6 locomotivas, transportando mais de 28.600 toneladas de carvão. Isso é o suficiente para abastecer uma usina de energia de 3.000 megawatts por um dia inteiro. Cara, será que a Índia está trabalhando em um trem ainda maior nesse momento? E a nossa jornada de trens chegou ao fim, e eu consegui fazer tudo isso sem uma única piadinha sobre Thomas e seus amigos. Tô de parabéns, né? Qual foi o seu trem favorito? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.